Esse jogo foi proibido no Brasil, mas isso não impediu que o Counter-Strike virasse uma paixão nacional. Tudo começou com uma simples modificação feita por fã e em pouco tempo virou febre nas lan houses do país inteiro. Um fenômeno tão poderoso que enfrentou a censura, resistiu ao tempo e levou ao Brasil ao topo do mundo dos esportes. Mas como que um jogo banido das lojas acabou dominando o país inteiro? Por que o CS foi banido do Brasil? E como que o Brasil saiu do fundo do poço para voltar ao topo do mundo com Counter-Strike 2? Se prepara porque hoje eu vou te contar a história do Counter-Strike no Brasil. O mod que deu certo. Para começar essa história, a gente precisa voltar para os anos 90, quando um dos jogos mais revolucionários do mundo nasceu meio que por acidente. Counter-Strike não surgiu como um projeto gigantesco ou uma super produção. Ele era, na real, uma modificação. Isso mesmo, um mod criado por fãs. Tudo por culpa do Half-Life, que era um FPS de ficção científica lançado em 1999 pela Valve, a mesma que depois criaria mais tarde a Steam. O jogo foi um sucesso tão absurdo que logo começou a atrair uma comunidade criativa que brincava de reinventar a experiência com mods. E foi aí que dois jovens, Guzman Lee e Jess Cliff, deram a vida a algo diferente. Um modo onde dois times, que eram divididos por terroristas e contra-terroristas, se enfrentavam em rodadas táticas até sobrar um lado. O negócio ficou tão bom e popular que a própria Valve comprou essa ideia e no ano 2000 lançava oficialmente o CS. Mas mal sabiam eles que estavam abrindo as portas para um dos maiores fenômenos da história dos games competitivos. A era das lan houses no Brasil. Logo no início dos anos 2000, o Counter-Strike, ou CS como a gente gostou de apelidar, começou a aparecer por aqui também. No entanto, o jogo exigia uma internet banda larga para você suportar as partidas online. Além disso, não era qualquer PC que rodava ele não. Se você é um pouco mais velho, sabe que naquela época, internet banda larga ou um PC que rodasse um CS tranquilo era um luxo para poucas pessoas. E ter mais de um PC em casa então para você jogar em LAN era algo inimaginável. Foi nesses cenários que as lan houses começaram a dominar tudo aqui no Brasil. Esses estabelecimentos forneciam computadores em rede e uma boa conexão com a internet. Logo eles começaram a atrair todo mundo que queria aproveitar os grandes jogos de PC da época e não tinha condições de poder jogar em casa. E era só chegar, colocar ali, pagar uma hora e se divertir. Foi nesse período aí que brilharam jogos como Ragnarok Online, Gunbound, Warcraft 3, World of Warcraft, Tibia e, claro, o CS. Todos eles dividiam espaço nas lan houses, o que fez desses lugares um verdadeiro refúgio para aquela molecada da época. E assim como acontecia com as locadoras dos anos 90, a lan house se transformou num lugar onde todo mundo podia se encontrar depois da escola, jogar, fazer amizades e participar de competições e também das inesquecíveis corujões, onde todo mundo se reunia para virar madrugada jogando com a galera. Não demorou muito e o CS começou a dominar as lan houses e a atenção dos jogadores, se tornando um fenômeno no Brasil, com cada cidade, bairro e lan house formando seus primeiros times que começavam a representar os lugares onde jogavam. Os primeiros clãs e equipes disputavam pequenos torneios locais com prêmios modestos, mas que começavam a formar uma verdadeira geração de apaixonados e dedicados ao CS. Dessa forma, o Counter-Strike começava a se tornar uma paixão nacional. O polêmico banimento do CS no Brasil. Mas não eram só os jogadores que estavam atentos ao que rolava nos monitores das lan houses. Logo o fenômeno Counter-Strike começou a chamar a atenção da mídia convencional, dos pais e também dos professores, que começaram a enxergar no FPS uma possível má influência para os jovens. É aquela velha história que a gente já conhece bem, de que os videogames poderiam deixar crianças e jovens mais violentas. No entanto, a coisa ficou realmente séria em 2008, quando uma decisão da 17ª Vara de Minas Gerais proibiu a comercialização do CS no Brasil. A ação havia se iniciado no ano de 2002, mas só em janeiro de 2008, o Departamento de Proteção ao Consumidor determinou que o Procon fiscalizasse o recolhimento do jogo em todas as lojas do Brasil. Mas o que aconteceu afinal para o jogo ser banido assim de uma hora para outra? Na verdade, a decisão alegava que o jogo tinha conteúdo impróprio por retratar bandidos atirando em policiais. Eles argumentaram que o jogador podia assumir o papel de um traficante em um cenário de favela e ganhar
pontos por matar polícia. E se você conhece CS, sabe muito bem que isso não faz o menor sentido, já que isso não tá no jogo original. Mas essa decisão aqui dos juízes estavam se referindo, na verdade, a um mod dentro do próprio CS, o mapa CS Rio, que nada mais era do que um mapa personalizado e criado por fãs que colocavam o CS em um cenário dentro de uma favela do Rio de Janeiro, com direito à missão de resgate de agentes da ONU que foram sequestrados por traficantes. Os caras também não perdoam, né, velho? Eu vou te contar aqui, viu? Ou seja, a justiça brasileira viu isso aqui, achou um absurdo, proibiu um jogo por um conteúdo que na verdade nem existia no game original. Ele afirma que um dos jogos, o Counter-Strike, virtualiza uma cena de embate entre a polícia do Rio de Janeiro e traficantes de uma favela. Usa como trilha sonora um funk proibido e ensina táticas de guerrilha. Mas isso não fazia diferença para a decisão dos juízes. E a EA é aquela mesma empresa que fez o FIFA e vários outros jogos, ela distribuía o jogo aqui no Brasil nessa época. Eles foram obrigados a parar as vendas e as lojas tiveram que recolher as cópias das prateleiras sob o risco de multa. Mas a gente sabe que as lan houses seguiam cheias e quem já tinha o jogo também não parou de jogar. Ou seja, o CS seguia popular como sempre e essa decisão meio que não mudou em nada, já que a proibição era em relação à venda e não a jogar. Mas eu lembro que começou um burburinho de será que vai ter policial nas lan houses proibindo a galera de jogar o jogo? Como é que vai ser? Mas toda essa polêmica teve um efeito rebote e serviu na verdade para que o Counter-Strike ficasse ainda mais famoso e conquistasse novos jogadores. Principalmente então o tão falado mapa da favela. O CS Rio ele foi criado por Roger Sodré e Joca Prado, que são dois fãs do CS. Os dois sempre foram muito claros que a intenção sempre foi apenas se divertir criando um mapa dentro do Counter-Strike que tivesse elementos bem brasileiros. Foi então que surgiu a vontade de fazer esse mapa inspirado na favela da Rocinha do Rio de Janeiro. Mas de forma inesperada, o CS Rio rapidamente se espalhou pelo Brasil como uma epidemia, com seu campo de futebol, samba do Bezerra da Silva e novela passando na televisão. Coisas que quem viveu na lan house lembra muito bem de alguém ter instalado ali esse mapa pra mostrar pra galera. Só que a história ficou tão fora de controle que seus criadores ficaram chocados ao verem o CS Rio sendo vendido no camelô, sendo que eles nem podiam ganhar dinheiro com isso, mas eles foram responsáveis por criar um marco do CS no Brasil, que a essa altura já tinha abraçado o Counter-Strike e não tinha mais volta. E o que marcou foi quando a gente foi na Efigênia um dia, comprar alguma coisa lá, tinha cara vendendo na esquina, olha o mapa do Rio, olha o mapa do Rio. E o negócio era grátis, tá ligado? Mas como que um jogo banido de ser comercializado no Brasil continuou crescendo ainda mais ao longo dos anos? O Brasil e o competitivo. Nessa altura do campeonato, o CS já estava no cotidiano de muitos jogadores. E mesmo com a proibição, as pessoas não deixaram de jogar. Sem contar que por conta da pirataria, as pessoas conseguiam baixar na internet o jogo, as famosas versões no Steam. Nessa época mesmo eu não fazia a menor ideia do que é esse no Steam. Eu só sabia que era a versão que eu precisava baixar porque eu não tinha dinheiro pra comprar o original. Eu nem sabia o que era o original. E aqui na cidade era muito comum, inclusive, a galera ter um CD gravado do CS pra repassar e instalar na casa dos amigos. E eu lembro que era uma luta ainda pra encontrar uma versão que vinha com os bots, porque muitas pessoas não tinham internet nessa época, mas tinham um PC ali pra fazer um trabalho de escola, fazer alguma coisinha assim e jogar alguns games offline. Então por muito tempo eu fiquei jogando CS só com bots, pra poder se divertir. Sem contar também que esse banimento que gerou toda essa polêmica não durou muito tempo, tá? Em 2009, praticamente um ano e meio depois que o jogo foi banido, recebeu a liberação pra voltar a ser comercializado no Brasil. E agora, cada vez mais, eventos em torno do competitivo começavam a crescer, com mais torneios entre lan houses que começavam a formar times maiores e mais dedicados. Com o tempo, essa coisa foi ficando cada vez mais séria, com competições maiores a nível estadual e nacional. Já em 2003 mesmo, antes de toda essa polêmica no Brasil acontecer, vemos surgir um dos primeiros grandes nomes do competitivo brasileiro, com a criação do time Made in Brasil, fundado por Paulo Veloso, que também é conhecido como MIBR. Outras equipes também começaram a se destacar, como a Generation X, a famosa G3X. Tinha também a Team Crashers e várias outras. Também foi nesse período que os primeiros grandes nomes do esportes brasileiro começaram a aparecer, como Rafael Camargo, o lendário Kogu, Carlos Sigal, o Kiko e o Alexandre Borba, que talvez você conheça mais como Gaules.
simplesmente um dos maiores streamers do Brasil atualmente. E todos esses citados representam o começo de tudo dessa cena competitiva do CS brasileiro, dando a virada de entusiastas de lan houses para jogadores de alto nível, se tornando os profissionais no esporte e colocando o Brasil no nível internacional de competição. Tanto é que em 2006 o Brasil finalmente teve a sua primeira conquista internacional com o MIBR, onde tínhamos o FNX, Kogu, Kiko, Nak e Bruno, vencendo a equipe Fnatic na Suécia na Electronic Sports World Cup 2006 em Paris, na França. Esse foi um momento lendário e de grande celebração de toda a comunidade do CS brasileiro, marcando assim uma nova fase do Counter-Strike e do esporte no Brasil. Para vocês terem uma noção, essa vitória não só consagrou o Brasil no topo do CS 1.6, como acabou inspirando muitos jogadores a seguirem os passos para se tornarem também jogadores competitivos, plantando assim a semente da nova geração de jogadores. A visão, queda e o ressurgimento do Gaules. Olha só, não tem como falar de Counter-Strike no Brasil sem falar do Gaules aqui, tá? Ele começou jogando em Lan House como vários outros jogadores, porém começou a se destacar no competitivo no início dos anos 2000, fundando a G3X. Só que aí, nesse momento, a gente criou o G3X e falou, como é que a gente vai treinar? O gerente da LAN, que era o TCH, ele virou e falou assim, cara, eu tenho a chave, eu sei o código do alarme, vocês estão disponíveis a treinar fora do horário que a LAN abre? Ele seguiu conquistando títulos nacionais e tendo cada vez mais destaque no CS 1.6, rivalizando diretamente com a MIBR. Porém, em 2007, o Gaules tomou uma decisão inusitada que mudaria a sua carreira e a cena competitiva do CS para sempre. Ele deixou a cadeira de jogador para se tornar treinador, meio que como se fosse um técnico, tipo um jogador de futebol mesmo. Gaules aqui teve a visão de que era importante para um time ter alguém que liderasse e pudesse orientar na tática e coordenar a equipe. Mesmo tendo um capitão no time, ele ainda achava necessário uma outra pessoa que não iria jogar, iria ficar de fora dando aqueles posicionamentos. Porém, o detalhe mais impressionante aqui é que ele foi o primeiro no mundo a fazer isso, porque até então, nos times profissionais de CS, não tinham treinadores ou técnicos. Isso foi um pioneirismo do Gaules e do Brasil, que se tornou padrão em qualquer time profissional hoje em dia. E como técnico na MIBR, Gaules conseguiu colher resultados logo em seguida. Em 2007, ele e sua equipe conquistaram a DreamHack Winter 2007, que foi disputado na Suécia, onde o time enfrentava o favoritismo SK Games na final. É, a mesma SK Games, pelo menos o mesmo nome do time, que futuramente a gente vai falar deles aqui também. E nesse tempo, o Gaules seguiu conquistando novos títulos mundiais no CS 1.6 como coach, se tornando um fenômeno no CS e sendo mundialmente reconhecido, além de ser a inspiração para milhares de jogadores. Eventualmente, o Gaules buscou outros empreendimentos longe da cadeira de jogador, o que levou ele a enfrentar momentos difíceis na sua carreira. No entanto, ele conseguiu dar a volta por cima e superou uma depressão e se reinventou, tanto que em 2018 ele retornaria ao centro do CS brasileiro, só que de uma forma completamente diferente. Dessa vez ele estava trazendo lives comentando partidas de CSGO na Twitch, e graças à sua experiência como jogador e treinador, suas lives tinham e ainda tem um grande diferencial. É alguém que viveu o game, que tá ali comentando, né? Sem contar no seu carisma e muita propriedade para falar dos assuntos. O Gaules criou uma verdadeira comunidade totalmente renovada em torno do CS no Brasil. E a tribo agora estava cada vez maior, a ponto de bater recordes na plataforma. Só para vocês terem uma ideia, em uma época que a cena do Brasil no CS estava em baixa, a gente não estava conseguindo trazer muitos títulos internacionais, o Gaules em 2022 conseguiu colocar mais de 700 mil pessoas para acompanhar o Major, que seria a Copa do Mundo do CS naquele ano. Gaules conseguiu recriar aquele espírito das lan houses, onde encontramos os amigos para poder jogar, ver as partidas e vibrar com cada kill como se fosse um gol. Dessa forma, a comunidade do CS voltava a crescer. Novos jogadores começaram a surgir e até jogadores veteranos que haviam abandonado o CS começaram a voltar a jogar para valer. Mas existe também um outro nome muito importante para essa história, que hoje é responsável por boa parte do competitivo ter se tornado tão poderoso no Brasil: o professor. Gabriel Toledo, mais conhecido como Fallen, começou muito cedo no CS. Influenciado pelos irmãos mais velhos, desde 2003, ele já competia com apenas 12 anos de idade. Em 2005, ele já entrava para o circuito profissional na equipe Team Crashers. Logo, ele demonstrava ter um grande potencial, se destacando como um dos maiores jogadores do Brasil. Mas foi em 2010 que ele tomou uma atitude que acabou fazendo ser conhecido como o professor. Percebendo a necessidade de formar novos talentos no cenário brasileiro de CS,
Fallen decidiu passar seus conhecimentos adiante, fundando a Fallen Academy, que mais tarde se tornaria a Games Academy, a maior plataforma de aprendizagem do CS no Brasil. E detalhe, isso surgiu em uma época que o CS estava em baixa. Depois do CS 1.6, o jogo recebeu algumas novas versões que não agradaram muito os jogadores e não caiu tanto no gosto da galera, como o Counter-Strike Condition Zero e também o CS Source. Esse tempo foi tão conturbado no cenário competitivo que muitos jogadores brasileiros tinham que dividir o seu tempo competindo no CS e também no Crossfire para ver se conseguia viver sendo um jogador profissional. Mas assim, Fallen não apenas representava uma nova geração do esporte, como também estava formando uma nova leva de jogadores. Cheguei e falei pra galera, o negócio é o seguinte, descobri uma coisa aqui que é muito da hora. Tão a fim de participar? Cheguei lá no NAC, no El, no Beat, no Fênix, tava no meu time, e falei, a gente pode dar aula pra galera, velho. E aí, obviamente, tem o cara que gosta mais da aula, tem o cara que gosta menos da aula, mas na época todo mundo abraçou. E aí, do Fallen Academy, nós criamos a Games Academy. E Fallen seguiu atuando como professor de CS, ao mesmo tempo que seguia competindo e vencendo torneios internacionais, levando aos poucos o nome do Brasil mais uma vez para as principais competições. E tudo ficou ainda mais grandioso com a virada que tivemos em 2012 e a chegada do Counter-Strike Global Offensive, ou conhecido como CSGO, que muita gente não sabe, mas é o jogo que eu mais tenho horas jogadas na Steam, mais de 2.000 horas. Mas isso aí não quer dizer que eu sou um bom jogador, tá? Passo vergonha pra caramba aí. Mas eu curto bastante o game, inclusive eu comprei o jogo durante a beta. E na época meu canal aqui, ele tava começando e eu cheguei a postar um vídeo de gameplay aqui das minhas primeiras impressões. Fiaspa aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trazendo pra vocês um pouco aqui de CSGO, um jogo que é sensacional. Comecei a jogar hoje, abaixei aqui, comprei o jogo na Steam que tava em promoção. E baixei o beta porque ainda o jogo não lançou. O mais curioso e que pouca gente se lembra é que esse jogo também ganhou uma versão para os consoles. Sim, tivemos CSGO tanto para PlayStation 3 e Xbox 360. Dava para você jogar online e tudo. E inicialmente tinha sido pensado até para ter crossplay entre os jogadores de PC, mas acabou não acontecendo. Recentemente aqui no canal eu até revisitei essa versão do PlayStation 3 e é bem nostálgica, porque é a primeira versão do jogo antes de grandes atualizações. Então dá para você revisitar os mapas antigos, é muito da hora. E nessa época do CSGO, Fallen foi um dos maiores entusiastas da nova versão, em um momento em que muitos estavam tendo dificuldades para se adaptar nesse novo formato. Só que em vez de desistir, ele persistiu e seguiu formando novos talentos e preparando uma nova geração de jogadores com potencial para levar o Brasil ao topo das competições internacionais. O Brasil no topo. Toda essa trajetória do Fallen e de outros pro players os levariam ao que hoje conhecemos como a era de ouro do CS no Brasil. Sob a liderança de Fallen, a equipe Luminosity, composta também por Coldzera, Taco, Fer e FNX, sim, aquele mesmo FNX que no passado jogava com o Gaules, agora chegava com tudo nas competições de 2016. E dá pra dizer sem dúvida que foi um ano histórico, pois o Brasil conquistou não apenas um, mas 2 Majors nesse mesmo ano, que é basicamente a Copa do Mundo do CS, só que acontece 2 vezes. E isso é um absurdo, conseguir ser campeão no mesmo ano não é pra qualquer um. As torcidas iam à loucura e os jogadores brasileiros se sentiam cada vez mais bem representados lá fora. Essa conquista não servia apenas para trazer grandes premiações, elas colocavam o Brasil de vez no mapa do CS internacional, batendo de frente com os times europeus, asiáticos e americanos. E o Brasil era um time a ser temido, a galera tinha medo de jogar contra a gente. Vem o Taco agora de costas, vamos ver se ele vai conseguir levar, ele ainda tá com 100% de HP, tá ali, que pixel, é o ponto, é a kill do campeonato, é a kill do campeonato, it's all over! O Brasil é campeão mundial de CSGO depois de 10 anos, Savage! Vibra muito, comemora, guerreiros, kings, reis, mandam muito! E nesse mesmo ano, o brasileiro Coldzera foi eleito o melhor jogador de esportes do mundo pelo The Game Awards, que é o mesmo evento que anuncia todo ano a premiação do melhor game do ano. Queria agradecer a todo mundo que votou em mim, principalmente aos meus fãs brasileiros, que sem eles eu não seria nada, principalmente meu time também. E ter um brasileiro ali subindo no palco foi sensacional. Isso tudo por conta do seu desempenho nos campeonatos e também fazendo uma das jogadas mais memoráveis do CS até hoje, onde o seu time estava perdendo de 15-9, ou seja, se a Team Liquid fizesse mais um ponto, o Brasil perdia. Mas o Coldzera com uma AWP na mão, no mapa Mirage, matou simplesmente 4 bonecos enquanto pulava.
Here he comes once again. The first base is Adren. He's going to hit the ground there as Cole. Oh, what? A jumping double from Cole. What is going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the all-play. Unthinkable scenes there on the B Apartments. Essa jogada foi tão importante pro jogo que virou um grafite oficial do mapa, sendo feito pela própria Valve. Porque depois dessa jogada o Brasil empatou o jogo, ganhou da Team Liquid de virada e nem era o jogo da final, mas eles ganharam o campeonato também nesse mesmo evento. Loucura, né? E esse período de glória se manteve no ano seguinte. Mesmo sem ganhar o Major, falem os outros jogadores agora sob a SK Gaming, aquele mesmo time que em 2006 o Brasil ganhou e agora os brasileiros faziam parte desse time, ainda garantiram nada mais nada menos do que 8 títulos internacionais, praticamente os mais importantes daquele ano, tirando o Major. A queda e o retorno. Apesar dos 2 anos incríveis que antecederam, 2018 acabou marcando um período de recuo do Brasil nessa cena competitiva do CSGO. Equipes se dividiram, falta de entrosamento, desgaste de alguns jogadores, além do melhor preparo dos times estrangeiros, que aprenderam muito com a gente. Tudo isso contribuiu para que o que é considerado a pior fase do circuito profissional do CS no Brasil. Mesmo com novos talentos em ascensão como Cacerato e Yuri, além de novos times como a Fúria e o retorno também da MBR, a parada tava meio morna. E parece que nada dessas mudanças e dos novos jogadores seria o suficiente para tirar o Brasil do buraco das derrotas precoces em torneios e da baixa performance das equipes, chegando até mesmo ao ponto de ficarmos fora do top 10 no mundo todo, algo completamente impensável antes. Mesmo assim, Counter-Strike seguia muito popular entre os brasileiros, muito em parte graças ao Gaules, que manteve a galera engajada na cena com as suas lives e conteúdos, mesmo com as derrotas. Com isso, mesmo nessa fase ruim, os jogadores e torcedores brasileiros nunca abandonaram o CS. O inesquecível Major no Brasil. Uma das grandes frustrações da comunidade do CS brasileiro era o fato de nunca ter havido um Major aqui no Brasil, mas isso mudou em 2022 com o evento ocorrendo no Rio de Janeiro. Só o anúncio do evento já foi o suficiente para sacudir toda a comunidade. E quando finalmente aconteceu, foi um verdadeiro evento. E se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer muito bem, é barulho e torcida organizada. E a gente não decepcionou. O Rio Centro, o local do evento, foi tomado por uma avalanche de torcedores prontos para colocar o lugar abaixo. Chegou inclusive a ter reclamações de jogadores dizendo que não conseguia ouvir o som do jogo por causa da gritaria e energia da torcida brasileira. E a gente respondeu: se for chorar, manda áudio. Fallen, inclusive, estava de volta para esse campeonato com a Imperial, time que ele montou com partes dos jogadores que um dia foram top 1, com uma espécie de The Last Dance, pois desde a sua saída da Liquid, ele já se sentia muito cansado de estar tanto tempo jogando CS e vivendo a maior parte da sua vida longe da família, e já estava claro que a história do professor tinha os dias contados, e a aposentadoria provavelmente estava próxima. Inclusive, foi uma luta aqui para a Imperial se classificar para esse Major do Brasil, mas infelizmente o time não conseguiu chegar muito longe, e tivemos inclusive uma das cenas mais emocionantes do evento, com o Fallen agradecendo e se emocionando pela sua trajetória que fez até então, com um tom ali de despedida. Quando eu tava jogando na Liquid, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Sendo sincero, eu tava muito triste. Por outro lado, tivemos a Fúria, que conseguiu se classificar para a semifinal, eliminando a Navi, que era uma das favoritas para o título, por conta do Simple, que era um dos melhores jogadores do mundo naquele ano, que chegou cheio de marra com a torcida do Brasil, esnobando a galera e tal. Mas de virada, meus amigos, a Fúria consegue vencer a Navi, levando o time para a semifinal do campeonato. Opa! Tá buscando o Simple! Agora tá na roda! Vambora! Falta dois! Falta dois! Vamos! 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 Vamos!
E mesmo com a Fúria avançando para a semifinal, mas ficando por ali mesmo porque não conseguiu vencer, os torcedores brasileiros fizeram a festa independente do resultado. Afinal, a gente sabe que brasileiro gosta de uma farra. E assim como a imprensa internacional que acompanhou o evento, a própria Valve ficou muito impressionada com a energia do público brasileiro, prometendo novos eventos desse porte aqui no país. E a gente tá esperando, hein? De volta ao topo. Mas olha só, essa maré de derrotas começou a mudar com o anúncio do novo Counter-Strike 2 em 2023. E essa foi a oportunidade perfeita para que as equipes brasileiras tentassem se reorganizar novamente para essa nova fase. O CS2 trouxe uma grande atualização para o jogo, um novo motor gráfico e novos recursos. E isso poderia colocar todas as equipes no mesmo patamar. Era como se zerasse o placar, todo mundo tivesse que aprender de novo a jogar o game. E parece que o Gaules até sabia de algo, porque 2 anos atrás ele falou que o Brasil se tornaria um dos melhores do mundo de novo quando aprendesse a jogar o CS2. O que o brasileirinho que não tá entendendo absolutamente nada precisa saber? Que entre 1 ou no máximo 2 anos o Brasil vai ser a maior potência que um FPS já viu no CS. E aqui estava mais uma vez a chance do Brasil de se reposicionar no cenário global, o que obviamente não seria fácil, mas era uma chance real de equilibrar o jogo e tirar uma vantagem disso. Nesse cenário, a Fúria contratou o Fallen para integrar o seu time junto de Marcelo Cello, que era outro talento do CS brasileiro, que também estava na Imperial. Fora que outras equipes e jogadores estavam também bem focados em despontar nesse novo CS, como a Pen Game, a Legacy e vários outros times importantes do Brasil. Mas além do Cello, Fallen também agora iria unir forças com Cacerato, Art e Yuri, que atualmente era o melhor time que o Brasil tinha. E se formava então o time dos sonhos, unindo a experiência dos novos talentos com a sabedoria do veterano, com o objetivo do Brasil buscar o topo novamente. Mas será que dessa vez isso seria o suficiente para o Brasil dominar e voltar ao topo mais uma vez? Apesar da renovação da Fúria trazendo Fallen, os primeiros anos foram de muitas adaptações. Tiveram novas trocas de jogadores e uma mudança radical aconteceu. A Fúria contratou 2 jogadores estrangeiros, sendo eles o Ekindar e o Molodói, que chegava para substituir inclusive a posição que o Fallen jogou por muitos anos, o de AWP. Fallen, ao longo da sua carreira, além de ser o IGL, que seria o capitão do time, ele tinha um impacto muito grande quando colocava uma AWP nas suas mãos. Ele continuaria nesse time, mas ocupando agora uma nova posição, deixando para um moleque que muitos brasileiros não conheciam e só tinha a promessa de que ele era muito bom, esse tal de Molodói. É Molodói ou não é? Sem muita certeza de que isso funcionaria, todo mundo começou até a se questionar nesse primeiro momento se isso ia trazer bons frutos, essa internacionalização do time. Mas meus amigos, o resto é história. Com pouco tempo, a Fúria conseguiu fazer uma campanha incrível no ano de 2025, conquistando simplesmente 4 títulos internacionais. Com isso, o Brasil simplesmente voltou a ser o top 1 do CS, retornando assim aos tempos de glória lá de 2016 e 2017. Apesar que o time não é 100% brasileiro, ainda temos 3 jogadores, e foi um acerto assim absurdo do Ekindar e Molodói. O time encaixou perfeitamente. Só que o que importa mesmo pra gente foi ver a felicidade estampada na cara do Fallen por poder conseguir levantar mais uma vez uma nova taça. Depois de tantos anos, a equipe brasileira, a Fúria, vem, professor, você merece tudo, você merece tudo, Fúria, você merece, campeã da Fissure Playground 2, é do Brasil, é da Fúria. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a Fúria segue classificada nos playoffs do Major de 2025 na Hungria, mas independente do resultado, sabemos que o Fallen e companhia já fizeram história em colocar o Brasil mais uma vez no topo, né? Afinal, saímos de lan houses de bairro, onde muitos iam escondidos, para um reconhecimento internacional. O Counter-Strike foi muito além de um simples jogo de PC. No Brasil, ele reuniu amigos que se transformaram em verdadeiros times, e mesmo sendo mal falado nas capas de jornais e sendo proibido, nunca deixou de ser parte da cultura gamer brasileira. Seja pelos corujões, seja pelo mapa CS Rio, das longas partidas com os amigos e da alegria de acertar um headshot ou das frustrações de perder uma rodada. Inclusive, quero mandar um salve especial pro grupo daqui da minha cidade de Nova Serrana, que recentemente a galera se reuniu pra fazer um campeonato, cara. Foi muito louco. Fui lá pra participar, cheguei na semifinal, não ganhei, mas meu irmão ganhou. Foi muito louco. A gente viveu a experiência de como é ser um jogador entre 1000
mil aspas, né, competindo ali de forma profissional, em busca de um campeonato. Profissional nada, né? Mas em busca de ganhar um troféu, alguma coisa no tipo, sentir aquela pressão, é muito da hora. E um abraço aí a galera de Nova Serrana aí, o pessoal, o Lucão aí que fez o campeonato, foi show de bola. Pô, foi um dia inesquecível, é muito massa, cara. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de participar de campeonato e gosta muito de CS, vai que é muito da hora. E é basicamente por isso, por essa comunidade toda em torno do jogo, que o CS sempre será lembrado e fará parte da história de centenas de milhares de brasileiros. Galera, essa foi a história do CS no Brasil, eu espero que vocês tenham curtido e se gostou, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se aqui no canal e ajude também se tornando um membro, que agora a gente tem vídeos exclusivos pra vocês, tem as figurinhas que você pode utilizar nas lives e você ajuda diretamente o canal a produzir esses conteúdos aqui de documentários que dá um trabalho danado, sem contar que o seu nome fica eternizado aqui do lado. Eu vou ficando por aqui e se você gosta muito de CS, dá uma ligada nessa versão que eu mostro pra vocês do CSGO no PlayStation 3. Valeu galera, fui!